Muita atenção! A situação de ordem pública está fora de controle em pelo menos 13 dos 32 estados do México. Isso se deve às ações violentas do cartel de drogas conhecido como Jalisco Nova Geração, após a morte de seu principal líder, Nemesio Oseguera, vulgo El Mencho, que foi morto em uma operação do exército mexicano com o apoio de agências de inteligência dos Estados Unidos em Tapalca, estado de Jalisco. 59 anos de idade, Andrés era o líder mais procurado em todo o México. O governo Trump comemorou o golpe contra o maior traficante de fentanil em meio à crescente pressão da Casa Branca. Claudia Sheinbaum em busca de resultados antidrogas. Os Estados Unidos descreveram Mencho como um dos narcotraficantes mais sanguinários e implacáveis. A queda desencadeou um ataque inédito dos chamados narcobloqueios por parte de seus homens, com queima de veículos e ataques em centros comerciais e aeroportos de vários estados mexicanos. Em Guadalajara, essas imagens de drones mostram dezenas de veículos incendiados pelo narcotráfico após a operação que resultou na queda do conhecido como El Mencho. A fumaça cobriu o céu da capital do estado, Jalisco. A Secretaria de Defesa Nacional, SEDENA, informou que no tiroteio Nemesio Oseguera ficou gravemente ferido. Ele faleceu durante um traslado aéreo para a cidade do México. Criminosos fortemente armados bloquearam várias rodovias e atacaram estabelecimentos comerciais em reação à morte de seu chefe. São múltiplas as cenas de devastação deixadas pelas incursões violentas dos homens do cartel Jalisco Nueva Generación após a queda do chefe, conhecido como El Mencho. Assim ficaram os veículos incendiados e os estabelecimentos vandalizados pelos criminosos da perigosa organização criminosa. Não só em Jalisco, mas também em estados como Oaxaca e Guanajuato, houve ataques graves após a operação das autoridades na zona turística de Tapal. Os moradores em amplas regiões do México estão amedrontados pelo surto de violência. Olha, agora todo mundo está assustado, ninguém quer sair. Atualmente, nós quase só saímos de casa para o que é estritamente necessário, porque, sinceramente, a população local já não sabe nem como sair, nem o que deve fazer. Nós temos a total tranquilidade de não estarmos assim tão perto deles. Sabe como é? É bom que estejam acabando com todas essas organizações, mas o medo por essas situações que estão se criando agora, a gente já não sabe nem como reagir, nem o que fazer nesses momentos. Revisamos a situação em Guadalajara? Aqui estão as imagens dos estragos. De forma indiscriminada, homens armados do cartel Jalisco Nueva Generación atacaram cidadãos em estabelecimentos comerciais, semearam o caos e deixaram esses graves danos por toda a cidade. Estes ataques violentos também se estenderam a diversos órgãos estaduais e também à própria Força Pública Mexicana. Estamos vivenciando horas críticas nas quais foram atendidos incidentes em diversas localidades do estado e da área metropolitana, sendo essencial a coordenação entre diferentes órgãos de todos os níveis de governo. O principal objetivo durante esta jornada tem sido salvaguardar a segurança das pessoas. Por isso, desde muito cedo, a partir desta mesa de segurança que está em sessão permanente, nós decidimos ativar o protocolo de Código Vermelho. O caos causado pela violência do cartel Jalisco Nueva Generación chegou ao aeroporto de Guadalajara, a segunda maior cidade do México e uma das sedes da Copa do Mundo FIFA 2026, que será em 4 meses. Isso é muito preocupante. Imensas colunas de fumaça eram visíveis nas proximidades do aeroporto. Enquanto dentro do terminal, milhares de pessoas tiveram que correr desesperadamente ou se esconder diante das investidas dos criminosos. Centenas de voos tiveram que ser cancelados ou reprogramados. O pânico entre os passageiros foi total ali no Aeroporto Internacional de Jalisco. Eles se jogaram imediatamente no chão. Foram momentos extremamente complicados para todos. Os grupos da...
E horas depois desses ataques, Andrés e amigos telespectadores, milhares de passageiros continuavam presos no Aeroporto Internacional de Guadalajara. Testemunhas gravaram viajantes sentados no chão do aeroporto enquanto aguardavam informações sobre seus voos, observando a fumaça que subia além da pista deste aeroporto. Homens fortemente armados interromperam o trânsito na região e espalharam pregos pelas vias próximas antes de fugirem rapidamente do local. Agora vamos conferir as imagens na turística cidade de Puerto Vallarta. Moradores e visitantes passaram horas de verdadeiro terror devido aos extensos ataques dos narcotraficantes após a queda de seu chefe, conhecido como El Mencho. No porto, à beira do Pacífico, hotéis e autoridades recomendaram aos turistas que evitassem sair durante a tarde, noite de ontem e madrugada de hoje, diante do aumento da violência. Em Vallarta, houve queima de veículos e bloqueios de estradas feitos por narcotraficantes. Tudo isso torna-se muito mais evidente nestas imagens impressionantes e impactantes que estamos conseguindo reunir agora mesmo para vocês, vindas diretamente de Puerto Vallarta, no litoral do México. Em Puerto Vallarta, as imagens aéreas permitiram ver o resultado dessas ações violentas: fumaça, incêndios por quase toda a cidade que causaram pânico generalizado. Nesta manhã, o panorama já era de devastação total e também de solidão em algumas cidades mexicanas, após os ataques indiscriminados dos narcotraficantes nas últimas horas. Como dissemos, pelo menos em 13 dos 32 estados mexicanos houve graves problemas de ordem pública no estado de Oaxaca, por exemplo, que também foi duramente atingido pelos ataques dos narcotraficantes. As autoridades responderam a múltiplas emergências devido a incêndios e incursões de criminosos em amplas áreas de 4 municípios de Oaxaca. Bombeiros e policiais tiveram que resgatar cidadãos afetados e apagar esses incêndios que se espalharam em meio a uma situação caótica generalizada também em Oaxaca. Vamos encontrar os responsáveis e que esse tipo de ação, que de alguma forma afronta o Estado, não será permitido, nem por parte do Estado, nem de nenhuma corporação de segurança. Enquanto isso, a sede da Procuradoria-Geral da República na Cidade do México, onde estaria sendo guardado o corpo do chefe do cartel, Jalisco Nova Geração, Nemesio Oseguera, conhecido como El Mencho, permanece protegida, diante do risco de incursões por parte de seus subordinados. As autoridades implementaram um esquema especial de segurança com presença militar devido aos surtos de violência e também às persistentes ameaças do grupo do narcotráfico, após a queda do líder. Agentes da Guarda Nacional mantêm uma forte vigilância neste local e também em vários pontos da capital mexicana. A presidente Claudia Sheinbaum fez um apelo à calma, disse que na maior parte do território mexicano há normalidade e que hoje, nesta madrugada, já não há narcobloqueios nas estradas, mas as autoridades mantêm nestes dias um centro de comando unificado diante da emergência. Há poucos minutos, a presidente Sheinbaum falou em sua habitual coletiva de imprensa matinal. Acordamos sem nenhum bloqueio em nenhuma das estradas e praticamente toda a atividade foi restabelecida. É importante que saibam que, de qualquer forma, isso se mantém hoje. Centro de comando, uma essencial coordenação nacional, onde estão os 3 secretários, com as suas equipes, da Secretaria de Governo para estar em coordenação com todos os governos estaduais. Ontem, logo após a conclusão da operação, foi devidamente estabelecido esse centro de comando. Realmente, o México tem forças armadas absolutamente extraordinárias e competentes. São homens e mulheres extremamente preparados, profissionais, com uma visão de futuro, muito patriotismo, com uma preparação técnica exemplar. Expressamos aqui os nossos mais profundos pêsames às famílias de todos os integrantes que ontem, infelizmente, perderam a vida. E os Estados Unidos também emitiram um alerta de segurança diante da grave situação que se vive no México. A embaixada instou os cidadãos residentes no México a não saírem de suas casas, a tomarem todas as medidas de precaução e preventivas para proteger sua integridade. Outros países suspenderam hoje seus serviços consulares e pediram a seus nacionais que evitem sair às ruas.
O agora abatido fundador do cartel Jalisco Nueva Generación conseguiu consolidar sua organização criminosa como principal rival do cartel de Sinaloa. Durante anos, semeou o terror e ainda expandiu seu poderio no narcotráfico com envios de cocaína e fentanil para os Estados Unidos. Sobre sua cabeça pesava, como já dissemos, uma recompensa de 15 milhões de dólares. O narcotraficante dos 15 milhões de dólares, Nemesio Oseguera Cervantes, passou de ser detido várias vezes nos Estados Unidos por delitos menores na década de 80, a ser o principal alvo da lista de fugitivos mais procurados da DEA em 2020. Ele não era apenas o mais procurado pelo México, onde ofereciam 1,7 milhões de dólares por ele, era o alvo número 1 do Departamento de Estado dos Estados Unidos. A recompensa por sua cabeça era de 15 milhões de dólares em dezembro de 2024, colocando-o no mesmo nível de prioridade que Elmayo Zambada, cofundador do cartel de Sinaloa. Mas as ações criminosas de El Mencho davam às autoridades 3 razões para identificá-lo como o fugitivo mais perigoso. Capacidade militar. Foi o primeiro chefe do tráfico a utilizar táticas de guerrilha urbana contra o Estado mexicano. Controle de portos. Seu domínio sobre Manzanillo e Lázaro Cárdenas lhe permitiu monopolizar a entrada de químicos vindos da Ásia. Violência transnacional. O cartel de Jalisco Nueva Generación tem presença em mais de 100 países, tornando-se uma franquia global do crime. Designado como o principal responsável pelo tráfico de fentanil e metanfetaminas, transformando o cartel Jalisco Nueva Generación em uma transnacional do terror. Seu perfil é único na história do crime. Formação. Fez parte da polícia de um município de Jalisco, o que lhe deu o conhecimento para driblar o estado por dentro. Poder de fogo. Sob seu comando, o cartel foi o primeiro a derrubar um helicóptero militar com um lança-foguetes, um ato de guerra do narcotráfico que mudou a percepção de segurança no país. Um de seus filhos, Rubén Oseguera González, considerado o segundo em importância no comando do grupo, foi extraditado em 2020 do México para os Estados Unidos, no que foi considerado um dos golpes mais duros contra a organização até aquele momento. Sua esposa, Rosalinda González Valência, também foi detida em 2021, em Jalisco, e condenada 2 anos depois por acusações relacionadas à organização criminosa Los Quimes, braço financeiro do cartel. Em 2025, saiu da prisão após pagar uma fiança de $87 mil. Conseguiu liberdade antecipada. Na NTN 24, direto do México, Ernesto Lopes, coordenador de Segurança Cidadã da Universidade Ibero-Americana. Bom dia. A opinião pública internacional e mexicana viu ontem uma violenta demonstração de terror desse grupo narcotraficante, o cartel Jalisco Nueva Generación. Qual é a avaliação que vocês estão fazendo internamente no México sobre essa reação tão intensa? Após a queda do chefe dos cartéis, o senhor, o El Mencho? Bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia. A reação é inédita. Nunca tínhamos presenciado algo assim antes. São centenas e centenas de bloqueios em rodovias espalhadas por mais de 20 estados de toda a nossa república. Ao que parece, a imensa maioria desses bloqueios já foi desativada, mas nunca tínhamos presenciado uma reação assim. Por quê? A reação? Pois bem, o governo do México tem se manifestado de forma muito clara e insistentemente sobre a sua base social, da delinquência organizada. Isso é algo muito conhecido em toda a América Latina, não apenas no México. E tem tudo a ver com as complexas redes, as redes, digamos, de força, de trabalho e de cumplicidades estabelecidas no terreno, nos diversos territórios, que permitem, que tornam plenamente possível não só a produção, por exemplo, no caso específico deles, a produção e o tráfico de substâncias ilegais, mas também a operação de muitos outros mercados ilícitos. Então, existem grupos armados. É preciso lembrar que o México tem, infelizmente, um fluxo permanente de armas ilegais vindas dos Estados Unidos, de centenas de milhares por ano. Isso quer dizer que temos organizações armadas por todo o país, numa dimensão que, na verdade, ninguém conhece. Não sabemos quantos são, não sabemos quantas armas têm, mas sabemos que estão cada vez mais bem armados. Particularmente, o cartel Jalisco Nueva Generación demonstrou, como foi dito na sua reportagem, uma capacidade de fogo também inédita. Mas há algo de que se fala pouco, e acho que é preciso complementar a história com essa outra parte, sem a qual
Não seria possível uma reação como essa, que é a outra base, que é a base política do crime organizado. Ou seja, existe uma base social, sim, mas também existe uma base política. O que significa a base política? Funcionários de prefeituras, de governos municipais, de governos estaduais, mas também de governos federais, que sucessivamente na história foram se entrelaçando nas redes criminosas. Isso significa que, em uma proporção tão pouco clara, não sabemos qual, de territórios no país, conseguiu-se impor o governo criminoso. Alguns chamam de regimes criminosos, outros chamam de governança criminosa. A teoria já conhece bem isso, ou seja, há territórios onde os governos foram colocados pela própria criminalidade. Ou então, que uma vez que os governos chegam ao poder depois de vencerem processos eleitorais, são submetidos ou comprados por redes criminosas poderosas, armadas, violentas. Deixe-me acrescentar algo rapidamente aqui. Aqui está um dado internacional extremamente relevante que o seu público provavelmente ainda não tem no radar. O Índice Global de Crime Organizado do ano de 2025 é o terceiro relatório oficial e detalhado publicado por essa renomada organização internacional, a Global Initiative. Eles fizeram 650 avaliações. Em mais de 193 países, o México ocupa o terceiro lugar na lista mundial de países afetados pelo crime organizado. Mas, em termos de mercados criminosos, ou seja, do cálculo do volume desses mercados, está em primeiro lugar. Consequentemente, o México tem um problema gigantesco. É extremamente importante a subjugação, sim, desse criminoso em particular. É sim. A questão de até que ponto isso está acontecendo como resultado da pressão do governo Donald Trump é extremamente importante. Porque o que está claro é que as atuais operações militares e civis no México estão sendo monitoradas em um formato que ainda não conhecemos muito bem, até que ponto a inteligência dos Estados Unidos é quem está fornecendo informações suficientes para que isso aconteça. E até que ponto pessoas credenciadas pelo governo dos Estados Unidos, pessoas formalmente autorizadas pelo governo do México para trabalhar aqui na embaixada, também fazem parte das operações em campo. O que sabemos é que estão sendo realizadas operações conjuntas. Isso vai continuar? Não sabemos. Essa rede do Cartel Jalisco Nova Geração, essa rede transnacional de múltiplos mercados criminosos, que incluem drogas, claro, o fentanil, será desmantelada? Não sabemos. A história também nos mostra que a queda de lideranças criminosas nem sempre implica, ou geralmente não implicou, o desmantelamento das organizações. E esse processo acabou por reproduzir a fragmentação dentro dessas próprias organizações. Ernesto, o senhor já nos explicou um pouco ou adiantou sobre essas bases sociais, base criminosa e falou de uma base política. Vamos começar por aí. Base política que poderia estar diretamente associada ao narcotráfico. Os principais envolvidos no tráfico de drogas foram identificados? Você disse que existem gabinetes de prefeitos. Existem municípios que estão comprometidos. E, em segundo lugar, você mencionou a questão do governo Donald Trump, que, embora seja verdade, celebrou esse golpe desferido pelo exército mexicano em meio à crescente pressão dos Estados Unidos para que o governo Sheinbaum apresente resultados. Antidrogas. A pergunta de $1 milhão é se essa colaboração continuará, mas como ela realmente beneficiará as relações e as disputas visionárias existentes entre os dois governos. Em primeiro lugar, no que diz respeito à sua pergunta sobre partidos políticos, infelizmente não podemos afirmar que o problema esteja concentrado em alguma ideologia política específica. A questão é que os mercados criminosos no México operam principalmente através do controle territorial. Isso quer dizer que, onde quer que governos de diferentes partidos políticos assumam o poder, ali também estão presentes os negócios criminosos de toda a natureza imaginável. Por exemplo,
o desenvolvimento inusitado do mercado de submissão de pessoas migrantes, por parte de organizações criminosas que controlam rotas inteiras do país de transmigrantes, ou seja, pessoas que entram pela fronteira sul e buscam atravessar, certamente agora menos do que antes, até a fronteira norte. Esse é um deles, mas existem muitos outros negócios, incluindo a extorsão. A extorsão se tornou o crime mais disseminado em nível nacional e com a maior subnotificação, o México tem uma taxa medida de 97% de subnotificação das vítimas de extorsão, segundo o Instituto Nacional de Geografia. Ou seja, é uma medição do próprio Estado. Agora, a pressão dos Estados Unidos. Hoje podemos dizer que realmente é uma mudança aí. E talvez essa seja a mudança mais importante que está provocando o que estamos vivendo atualmente. Os Estados Unidos não pergunta, não negocia. Os Estados Unidos estão impondo uma agenda de perseguição a líderes criminosos e também de contenção, particularmente, como sabemos, do mercado de fentanil. Os Estados Unidos pretendem reduzir de forma extremamente significativa sua demanda por substâncias ilegais ou legais que utilizam insumos. Próprios de drogas sintéticas vai reduzir para baixar sua própria demanda? Não sabemos. Próxima pergunta. Primeiro damos o dado e depois fazemos a pergunta. Mais de 70% das armas, segundo informou a Secretaria de Defesa Nacional no México, mais de 70% das armas que foram apreendidas das mãos de criminosos vêm dos Estados Unidos. Então temos um problema enorme porque os Estados Unidos impõem uma agenda de segurança, mas ao mesmo tempo não controlam o fluxo de armas pela fronteira. Isso vai mudar? Também não sabemos. O que sabemos é que não há acordo no Congresso dos Estados Unidos para regular, para voltar a restringir o acesso às armas, especialmente as chamadas armas longas. Enquanto esse acordo não existe, foi o que nos disseram especialistas nesses temas. Praticamente qualquer pessoa pode comprar uma arma nas milhares e milhares de lojas de armas, a maioria delas localizadas na fronteira sul dos Estados Unidos. Isso significa que há um contrabando, chama-se formiga, mas isso nós já sabíamos. A questão é se o governo Trump continuará trilhando um caminho de imposição de agenda. México, mas não assume a sua responsabilidade, particularmente no que diz respeito ao controle de armas. Ela está passando por uma situação delicada. México, neste momento, quando a Copa do Mundo da FIFA começará daqui a 4 meses, com o México como sede, além de Estados Unidos e Canadá. Professor Ernesto Lopes coordena o Programa de Segurança Cidadã da Ibero. Obrigado por nos acompanhar e por nos atender aqui na manhã da NTN 24. Ficamos bem esclarecidos com suas opiniões sobre o que acontece no México. Até a próxima oportunidade. Um abraço. Até a próxima. Valeu, bom dia.